Continuação do vídeo do Frei Tiago, de 12 de agosto de 2023, liberalismo e protestantismo, as armas do anticristo contra Deus e o catolicismo, juntamente o Frei Tiago e Márcia, tá bom? Vamos continuar aqui, continuação, outra parte, no tempo 40 minutos e 9 segundos. O protestantismo é um judaísmo de segunda classe, oferecido para os gentios. São os inimigos da igreja para destruir a religião de Cristo. Então, ele diz assim também: o protestantismo é uma religião movida pelo anticristo, movida pelo mal, movido pelo desejo de destruir a fé católica e, portanto, ela se organiza no mundo inteiro. De 500 anos para cá, com o único objetivo de destruir o cristianismo. A fé, a verdadeira religião, não está ali. Então ele está falando do protestantismo, certo? Que o protestantismo é o eterno inimigo deles, certo? Então tá. Nós, nós exortamos as pessoas que estão no protestantismo, os evangélicos, crentes, que eles deixem essas religiões. Volte-se para o catolicismo, a verdadeira igreja fundada por Cristo. Pura mentira, né? Então, essas frases aqui vai ser respondida no devido tempo. Ele diz assim: o Estado protegia a igreja nesse vídeo. Bom, então não é Deus que a igreja não é de Deus, é do Estado. Se o Estado protege a igreja, então essa igreja deles aí não tem nenhum poder, nem um pouquinho de poder de Deus. Porque a verdadeira igreja, ela é protegida por Deus, não pelo Estado, pelos homens. Mais uma afirmação do Frei aqui, no tempo de 42 minutos em diante, ele diz assim: sobre a rocha, que é Pedro, que é o papado, uma igreja que tem um governo, uma igreja que tem uma sociedade, uma igreja que tem um sacramento, uma igreja que foi feita pelos apóstolos. Bom, isso aqui, um monte de mentira aqui, certo? Então há vídeos aqui, meus, de outros servos de Deus, pastores, sobre questionando essa questão do Pedro, da rocha. Pedro não é rocha, rocha é Jesus. Ah, no YouTube, no meu, no meu não, no nosso canal, nosso, daqueles que participam também, é deles também, essa questão de Pedro, que é uma falsidade. Pedro é o Papa, isso é pura mentira. Isso aí o Papa, ele é o rei de Roma, ele é o rei. Roma nunca, a Roma antiga, a Roma pagã, ela nunca deixou de existir. Ela reviveu, como está lá em Apocalipse. Reviveu através do cristianismo, certo? Então a Roma pagã, ela se tornou uma Roma cristianizada, paganizada, certo? Então aqui, para ser respondido posteriormente. Tempo de 46 minutos e 52 segundos. Diz assim: cada um tem a liberdade de escolher uma religião. O Frei Tiago falando. Significa dizer que não existe uma religião verdadeira. Se existe uma religião que é verdadeira, que a gente crê que é verdadeira, você não dá, certo? Ponto de interrogação. Você não dá essa liberdade. É que faltou alguma coisa aqui nessa fala aqui, né? Você não dá essa liberdade. Você pode dar uma tolerância. Tolerância é outra coisa. Frei Tiago falando. Você quer insistir no erro? Ele diz: eu te tolero, mas a liberdade eu não dou. Eu sei que é só aquela que é verdadeira, ou seja, a igreja dele, né? Então, uma aberração, né? Um falso
pastor, pregando a palavra de Deus, tudo errado, certo? 47, isso aí ele falou no tempo 46, 52 segundos em diante, até o 47 minutos e 10 segundos. Lá no 47, 27 segundos, quem é você? Eu sou a igreja que Cristo fundou. Sou a única igreja verdadeira, certo? Sou a única que tem a verdadeira fé, que tem todos os parâmetros para a pessoa entrar no céu. Sem mim, se elas não for por mim, ela não entra no céu. Só eu posso dar o testemunho de Cristo. Cristo disse, sem mim ninguém vê o Pai. Então, ele falando que é a igreja dele, certo? Ele falando com essas palavras. Uma deturpação completa das Escrituras de Deus. Uma igreja falsa que dissemina falsidade. As almas que estiverem nessa igreja aí e escutarem esses padres, eles vão tudo para o inferno. Estão tudo doentes, tudo endemoniado. Eles não têm libertação. Porque é só a palavra pura e verdadeira, o Espírito Santo e Deus que liberta e que cura. Então, as pessoas que estão nessa igreja católica romana, estão tudo caído, tudo certo? E Deus é misericórdia. Procure Jesus Cristo, a verdadeira igreja, que não tem heresias, não tem imagens, não tem disque, não tem filosofia, não tem razão. Tá bom? A própria Bíblia diz, sai dela, povo meu. Lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 em diante. Bom, vamos continuando aqui no tempo de 52 minutos e 01 segundos. Temos que tolerar, ele dizendo, outras religiões, mas não dar liberdade. Tolerância. Você cultua a sua religião na sua casa. Você não deve fazer nenhum culto público. O Estado é católico. Entenderam? Isso é o Império Romano falando. É o Império Romano pagão determinando para você. Entendeu? Continuando. Nós vamos manter uma sociedade cristã. A nossa vida não é praticar qualquer religião. A nossa vida é praticar a verdadeira religião. Temos que fazer a vontade de Deus e seguir a verdade. Não podemos seguir qualquer coisa ou ir na primeira igreja. Seguir a vontade de Deus é seguir a verdade. Bom, nessa afirmação dele aqui, partes é verdadeira e partes não. A própria igreja dele é uma falsa igreja, que não prega a verdade. Certo? Então ele está depondo contra ele mesmo aqui. Certo? O Espírito Santo está fazendo ele depor contra ele mesmo. Novamente, nós vamos manter uma sociedade cristã católica. Isso é bom. Isso mas não por força nem por violência. O próprio Cristo falou isso na Bíblia. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Certo? Então o erro deles é usar a violência, matar, usar a espada. Continuando. A nossa vida não é praticar qualquer religião. Verdade, não devemos praticar qualquer religião. A religião verdadeira de Cristo. Certo? A bíblica, que é isenta de idolatria, de imagens, certo? Isenta de filosofia dos homens, certo? Se você ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo orienta ali, na Bíblia. A nossa vida é praticar a verdadeira religião, verdade. Devemos buscar o verdadeiro Deus, certo? Buscar enquanto ele está perto, né? Enquanto se pode alcançar, certo? Buscar a Deus enquanto se pode alcançar, enquanto está perto. A nossa vida é praticar a verdadeira religião. Busque o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não religião de homem, doutrina de razão, do Império Pagão, Roma antiga, Império Pagão, lá onde era o castelo dos reis, dos Césares. Lá é o Vaticano hoje. Entenderam? Só mudou os personagens. Entenderam? Continuando. Temos que fazer a vontade de Deus e seguir a verdade. Verdade, isso aí é verdade.
Ele, ele falou uma verdade. Não podemos seguir qualquer coisa ou ir na primeira igreja. Olha aí, ó. Isso aqui é uma operação de monte. Está errado essa afirmação dele. Não, em partes, né? Não devemos, de fato, seguir qualquer coisa. Sim, temos que ir e fazer prova de Deus, se ali está praticando o evangelho verdadeiro, né? Pode entrar na primeira igreja, mas você verifica ali se estão pregando Jesus, se estão pregando o Espírito Santo e se verdadeiramente estão obedecendo a palavra, certo? Então, se for assim, você pode continuar nessa igreja, que é uma igreja de Deus. Se acontecem sinais, não que os sinais sejam a prioridade, mas com certeza se você for numa igreja verdadeira e você tiver um problema de saúde, alguma coisa, Deus, o Espírito Santo vai entrar em ação para te abençoar. Se tiver uma causa, uma petição a Deus, certo? Qualquer igreja não tem. Eu não vejo nenhum milagre acontecer na igreja católica. Por quê? Porque não é a verdade. Ali não tem a verdade. Continuando. Seguir a vontade de Deus é seguir a verdade. Entenderam? Então eu afirmei que ali não há milagre, mas eu acredito que o Espírito Santo ele é soberano. Ele opera em qualquer lugar. Certo? Deus pode usar de misericórdia, sabe? Eu acredito que lá tem o homem de Deus. Então o Espírito Santo ele habita no homem. E se esse homem de Deus que estiver lá na igreja orar, daí Deus vai operar. Mas isso aí é como uma agulha no palheiro, né? Vai ser difícil de achar. Um lugar onde não se pratica a verdadeira religião, mas Deus tem todos os seus servos escondidos. Então a gente não pode generalizar e nem julgar. Mas, pelo histórico, pela folha corrida da Igreja Católica, é uma igreja falsa, falsa vinha. Não há sinais, tá bom? Então, muita resposta aqui vai estar nos vídeos da igreja primitiva. Igreja primitiva, modelo da verdadeira igreja, tá bom? Estes vídeos aqui é afirmações do Frei Tiago de Monte Castelo ou de São José da Igreja Católica Romana, tá bom? Final.